agenciadepodcast.com.br. Este Esquizofrenóias tem o apoio de Buscopan, que é um medicamento específico para as dores abdominais, sejam elas leves, moderadas ou intensas. Não se medique à toa, existem tipos de Buscopan para cada nível de dor. Ele é especialista em dores abdominais e a sua ação é relaxar os espasmos musculares dos órgãos da região. Fique atento aos sintomas e não se esqueça, estresse, ansiedade e depressão também têm ligação com incômodos intestinais. Escute seu corpo. Buscopan, dores abdominais. Para cada dor, uma cor. E corre no perfil de Buscopan, @Buscopan Brasil no Insta, que lá tem conteúdo em vídeo sobre esse episódio. Não vai perder, hein? Entra lá, me marca e marca as amigas também. Esquizofrenóias no ar, e nessa semana eu recebo a doutora Estela Oliveira, que ela é médica do esporte, mas também ela tem uma pós em medicina integrativa, é isso? Falei certo? É isso mesmo, pós-graduação em medicina integrativa. O que consiste a medicina integrativa? A medicina integrativa, na verdade, ela não é uma especialidade médica, né? Ela é um ramo da medicina, é uma técnica que a gente usa, né, na medicina, que a gente tem um olhar mais amplo para o nosso paciente, né? Então, o nosso olhar, ele vai levar muito além de tudo aquilo que envolve a parte física, de tudo aquilo que envolve a doença, né, no geral. O nosso olhar envolve também toda essa parte emocional do nosso paciente, o estilo de vida dele, tudo que ele faz, desde por exemplo, o lazer, relacionamentos, tudo que ele faz no dia a dia dele, pra gente, conta muito quando a gente está avaliando como médico, né? Então, por exemplo, chega um paciente com uma queixa de... Eu estou engordando muito, por exemplo, né? Que é onde eu mais atuo. Uhum. Para mim, quando eu vou avaliar isso no paciente, eu não vou avaliar só assim, o que você está comendo e como que está a sua atividade física. Eu preciso avaliar como que é seu dia a dia, como que está o seu sono, como que está a sua ansiedade, como está a sua, sei lá, como que você se sente, com quem que você se relaciona. Então, a gente tem um olhar mais amplo, né? A gente leva em conta a vida inteira do nosso paciente. Então, imagino que seja muita conversa e tem que ter uma empatia pelo profissional, né? Tem que ter uma identificação muito grande, né? Porque não é como a gente vai num médico de pulmão e fala, eu tô aqui com tosse, eu tô com asma. É uma coisa mais... ela é mais devagar, né? Ou você acha, ou na primeira consulta a gente já consegue um denominador comum? Não, é muito amplo, né? É uma consulta em tempo, né? A gente falando de horário, é uma consulta muito mais longa, com certeza, porque a gente precisa captar muito detalhe. É uma consulta muito mais intensa, porque a gente precisa entrar em muito detalhe para a gente poder entender quem é aquela pessoa que está falando. Então, por exemplo, eu avalio o exame, né? O exame de sangue. O exame de sangue serve como um norte para mim, para algumas coisas, mas se eu não sei de quem que eu tô falando e toda a história daquela pessoa, ele vira apenas número, ele não serve de nada. Então, a gente precisa se aprofundar muito mais, né? E com certeza uma empatia. Aliás, para a gente que trabalha nessa área, é importante demais tudo que envolve relacionamento médico e paciente, o bom relacionamento médico-paciente, né? Então, pra gente, a gente precisa ter... Imagina que você vai num médico, né? Então,
geralmente quem vem em mim, ele tá numa fase muito ruim da vida. Então assim, putz, eu tô engordando pra caramba, eu tô me sentindo ansioso, deprê, o que for. Então você imagina que para você se abrir ali, você precisa ter, obviamente, um grau ali de confiança muito grande para você conseguir expor aquilo, né? Mesmo que seja uma causa física. E muitas vezes, né, ele marca porque ele tá, por exemplo, engordando demais, tá? Eu sempre uso esse exemplo porque como eu atuo nessa área, onde é o que mais me chega com certeza. E às vezes ele acha que é só isso, é uma causa mais simples. Eu tô engordando demais, me ajuda? E aí eu preciso tirar dele todas as outras causas para a gente conseguir enxergar que o engordar demais, na verdade, é uma consequência, não a causa daquilo tudo, entendeu? Então, realmente, você tem que ter uma empatia muito grande e uma relação muito de confiança, né? É mais ou menos isso. Você falou que as pessoas que procuram o seu consultório, elas já estão mais desesperadas, né? Com alguma coisa mais aguda. Normalmente quem indica algum profissional da medicina integrativa existe um corpo de médicos que trabalham juntos? Normalmente quem indica é o clínico geral, né? A gente chama de, antigamente a gente falava muito isso, o clínico geral, mas normalmente é aquele médico que acompanha aquela pessoa por mais tempo. Então, por exemplo, geralmente nas mulheres é o ginecologista dela que está com ela há muitos anos, ele tem essa visão e ele indica. Mas a divulgação dessa área, digamos assim, ela está muito mais ampla, está muito mais em evidência, porque a gente tem falado muito disso, né? Equilíbrio corpo, mente, espírito, equilíbrio corpo, mente, emoções. Eu atuo muito nessa área, por exemplo, de conexão mente e corpo. Então, como isso está sendo muito difundido, as pessoas elas estão indo mais atrás disso e estão vendo, putz, eu tô precisando de uma ajuda física, né? Então eu preciso, obviamente, de um médico, de alguém ali para olhar meus exames e olhar mais essa parte física, mas eu preciso também desse ajuste emocional e esse ajuste, esse equilíbrio todo no meu corpo. Então, como virou uma área muito difundida, as pessoas estão vindo organicamente, não é nem ninguém indicando, entendeu? Porque aumentou muito o número de pesquisa para isso, porque a conta não está fechando, né, Amanda? As pessoas estão literalmente ficando mais ansiosas, ficando com a parte emocional e tudo aquilo que envolve essa parte não física, digamos assim. A gente está sentindo, a gente tem percebido um agravamento dessa área, gerando um impacto físico, né? Então não é só assim, eu estou deprimida ou eu estou ansiosa, eu vou e é isso e eu vou, sei lá, num psicólogo ou alguém assim do tipo. A gente está vendo essa parte emocional gerando impacto físico, né? Queda de cabelo, ganho de peso, insônia, gastrite, alteração intestinal, e aí a gente descobre que a causa foi emocional, né? Então tem vindo muito organicamente. Tem uma pergunta que eu fiz aqui e talvez ela seja difícil ou não, mas por que a gente adoece? Então, eu acho que antes da gente pensar em doença, que é uma coisa que a gente tem atuado muito, que a gente tem discutido muito, é a gente tentar pensar qual é o conceito de saúde, por exemplo. A pessoa que tem saúde é a pessoa livre de doença? Será que é isso? Será que é esse olhar? Então, por exemplo, se eu não tenho diabetes, hipertensão, eu sou saudável. Se eu não tenho câncer, eu sou saudável. Se eu não tenho nenhuma doença, eu sou saudável. Então, o que a gente tem discutido mais, né? Que, na verdade, para a gente descobrir o que é doente, o que é doença, a gente precisa ter muito claro o conceito de saúde. Então, o conceito de saúde é exatamente esse equilíbrio corpo, mente e emoções. Então, se você tem esse equilíbrio, e óbvio, nunca vai ser 100% equilibrado, ninguém é perfeito, nunca vai ser desse jeito. Se você tem esse equilíbrio, se você consegue ter esse olhar maior para isso, né? Porque quando a gente fala equilíbrio, é você estar atento a isso. Você já tem uma chance maior de ser saudável.
E aí, se você pensar que esse equilíbrio é a saúde, se você está com insônia, você já é doente. Certo. Se você está com o intestino mais solto ou mais constipado, por exemplo, você já está doente. Então, quando você pensar em doença, é mais fácil você buscar o conceito saúde. Agora, se você estiver falando de doença mesmo, por que eu tenho diabetes, por que eu tenho hipertensão, por que eu tenho uma doença mesmo, aí óbvio, você tem toda a questão genética, que tem muita gente que tem isso, e você tem uma redução do sistema de defesa. Né? Então, por que alguém pega uma gripe? Por que eu tô na casa com a minha irmã, com meu pai? O meu pai pegou a gripe, ele fica acabado de cama e eu, consigo trabalhar no dia seguinte e a minha irmã até vai treinar, de tão bem que ela tá. Porque, obviamente, isso tem a ver com o sistema de cada um, desde do que a gente fala hoje de imunidade, até como que tá a nossa parte hormonal e todo esse equilíbrio que a gente falou aqui, né? Então, é esse desequilíbrio entre essas duas coisas, defesa e o quanto você ataca também seu corpo, porque tem isso, né? A gente provoca, né, também coisas. Exatamente, né? Então tem isso. Se eu não tô dormindo bem porque eu tô, sei lá, no celular até tarde, fico, sei lá, vendo série, não sei o quê, eu estou fazendo isso, eu estou me auto-atacando e, obviamente, a minha defesa vai cair, né? Mas eu acho que, assim, o conceito de doença e de saúde mudou muito nos últimos 10 anos, mas muito. Porque, realmente, antigamente, a gente pensava que a pessoa saudável era a pessoa livre de doença. Hoje a gente sabe que não é isso. Para a gente pensar se alguém é doente ou não, a gente precisa ter clareza do que é saúde, entendeu? Boa. Você falou de sono. Sono é muito importante, é um tópico que eu sempre abordo aqui no programa e já falei várias vezes sobre como eu me relaciono com o sono. Eu não levo o celular para o quarto, não assisto séries de verdade, não assisto nada que leve o meu pensamento porque eu preciso ficar ligada, né? E às vezes as pessoas passam dias assistindo séries sem sair da cama, etc. Esses hábitos que parecem legais, eles podem ser nocivos, né? Como fumar já foi legal um dia. Exatamente. Não, com certeza. E é que na verdade, assim, tudo que leva a um desequilíbrio do nosso corpo, tudo que tira o nosso corpo, ele tem uma fase ele tem um estado de equilíbrio que a gente chama de homeostase. É o corpo na sua forma equilibrada, né? Tudo que vai tirar a gente desse equilíbrio vai ser nocivo ao nosso corpo. Claro que tem algumas coisas que, assim, leva tempo, por isso que a gente não percebe. Tem algumas coisas que agrava mais do que outras. Então, por exemplo, essa questão do sono, tem muita gente que fala assim pra mim. Quando eu tô fazendo anamnese, né, do paciente, que eu falo assim, como que tá seu sono? Aí o paciente fala assim pra mim, meu sono tá normal. Como que é normal? Doutor, eu durmo 4 horas por noite, eu demoro pra dormir. Mas isso não é normal. Aí ele fala, mas esse é o meu normal. Sei lá, tem 20 anos, desde que eu me lembro eu tenho isso. Então a gente se acostuma com essa desordem, a gente se acostuma com esse anormal e a gente incorpora aquilo como se fosse normal. Só que tá tirando a gente desse nosso equilíbrio há anos. Então a gente confunde o normal com o que você se acostumou, mesmo sendo anormal, entendeu? Então, tudo que te tira da sua homeostase vai impactar no seu corpo. Então, o sono, ele vai te tirar disso. Ele vai te tirar dessa parte, dessa zona de equilíbrio. Equilíbrio. Então, a gente fala muito hoje de higienização do sono, que é isso que você vem fazendo, que é diminuir o estímulo elétrico, o estímulo eletrônico, né? O estímulo digital, diminuir todo o estresse durante a noite.
E hoje a gente fala muito de técnicas que nos levam a isso, né? Técnicas que nos levem a essa melhora do sono, né? Então, higienização do sono hoje é uma das coisas que a gente mais fala aí para dar uma melhorada nesse sono. Essas técnicas, você tá falando tipo meditação também? Tipo meditação, respiração, são técnicas que levam o nosso corpo para o relaxamento, que a gente pode usar tanto para essa questão que nem eu falei do sono, quanto para outras questões também, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no estresse, estresse é o mal do século. Eu falo que existem duas coisas que é assim, que vai virar a causa number one, ou já está virando a causa number one de doenças. O estresse e a ansiedade, né? Então, o estresse, hoje a gente precisa, antes de agir na doença ou naquilo que ele trouxe, a gente precisa agir na causa, né? Então, hoje, a gente pensar em tudo que leva a um relaxamento e técnicas que nos levem a isso já é uma prevenção, né? E cientificamente, cada vez mais a gente vem usando, por exemplo, a meditação, que nem a gente falou, a gente vem usando a respiração, yoga, são técnicas milenares, né? Que a gente sabe que existe há muito tempo, que durante muito tempo foi vista como uma técnica alternativa, então a ciência não conseguia enxergar como uma técnica complementar, foi visto muito tempo como uma técnica alternativa, que ganhou muito espaço nos últimos 10 anos, com muita evidência científica, e entrou como técnica complementar para vários tratamentos e para várias doenças, né? Então, já existe muito estudo e muita evidência científica para esse tipo de técnica. Então, não é mais uma técnica alternativa, uma coisa meio oba-oba, não é mais isso, com certeza. Você falou de estresse e ansiedade. Eu acho que eu nunca perguntei pra ninguém, mas qual a diferença de estresse pra ansiedade? Porque às vezes a gente tá ansioso e fala, eu tô estressada. O que é estresse? Então, assim, ó, a grande diferença, a grande questão, na verdade, é que as pessoas, elas confundem estresse com nervosismo. Tá. Né? Então, quando eu falo assim, eu falo assim pro paciente, então, avaliando aqui seus exames, não sei o que, isso aqui pode estar assim, assim, assado por causa do estresse. Aí o paciente fala assim, mas eu não sou estressado. Aí eu falo assim, meu filho, só de você morar em São Paulo, você é estressado. Não, doutora, eu não sou estressado. Por quê? Porque a pessoa confunde estresse com nervosismo. O que é estresse? Estresse é a alteração hormonal que tem no nosso corpo, é uma reação do nosso corpo, né? Como uma forma até de defesa do nosso organismo para todo o estímulo externo, né? Que gera no nosso corpo essa resposta que a gente precisa ter de defesa e de fuga. Então, por exemplo, o estresse, ele tem a ver com o seu estilo de vida, ele tem a ver com a sua carreira, ele tem a ver, por exemplo, se você tem filho, se você não tem filho, ele tem a ver com tudo aquilo que te cerca no seu dia a dia. E muitas vezes ele vem disfarçado de coisa boa, de estresse bom. Então, eu vou te dar um exemplo. Você era diretora de uma área da sua empresa e ganhava X e de repente você virou presidente da sua empresa, você passou a ganhar 5X, melhorou o seu horário de trabalho, você tem um dia na semana livre, melhorou muita coisa na sua vida, você está super feliz, você tá super animada, tudo isso. Só que a sua responsabilidade por ser presidente da empresa triplicou, a sua cobrança quadruplicou, você tá muito mais estressada, apesar de estar no seu melhor momento da vida. Então, o estresse não tem a ver com irritabilidade, por isso que a gente confunde. É claro que uma pessoa muito estressada por muitos estímulos negativos, eu tenho muita conta para pagar, eu fico no trânsito de São Paulo não sei quantas horas, eu não tô fazendo atividade física, ela vai acabar ficando irritada também, por isso que a gente confunde. Então, o estresse é uma alteração. O estresse é uma resposta do nosso corpo de defesa, porque se a gente não tivesse isso, na primeira coisa que a gente tivesse, na primeira emoção que a gente sentisse, ou
ou no primeiro momento ruim que a gente tivesse na vida, a gente ia morrer. Então o estresse ele veio pra gente poder reagir, né? Então por isso que ele tem por isso que a gente reage. Agora, a ansiedade é outra coisa. A ansiedade, ela é um estado, né, emocional, geralmente porque a gente está sempre pensando lá na frente, né? A gente está sempre já no futuro. E geralmente tem a ver com estado de preocupação. Ninguém que tá ansioso porque tá num estado de relaxamento. A gente está num estado de preocupação, mesmo que seja uma preocupação também boa, entre aspas. Então, amanhã eu tô indo viajar, tirar férias. Você tá preocupada porque você precisa resolver isso, resolver aquilo. Então a ansiedade tem muita ligação com isso. A pessoa fica mais acelerada, a pessoa fica mais ela sai do seu estado atual, né, do seu, como que é a palavra que usa, o seu momento presente. Ela sai e fica lá na frente, então ela fica acelerada, né? E a ansiedade tem muita ligação também com a depressão, né? Eles sempre falam isso, que todo deprimido é ansioso e todo ansioso é deprimido, que você tem uma oscilação. E o que parece estranho, né? Porque a ansiedade é teoricamente uma coisa pra frente, pra cima, apesar de ser ruim. Às vezes a gente fala, eu tenho ansiedade e depressão. Daí as pessoas falam, como assim? Como se são duas coisas teoricamente opostas, mas na verdade elas são estados, né? Elas são estados que a gente vive ali e que tem uma ligação muito grande, porque o ansioso, e tanto que a atuação, né, nada mais é do que déficit de algumas coisas que a gente tem no cérebro, que geralmente são as mesmas coisas. Então você precisa ter o estímulo, por exemplo, de serotonina, de tudo isso. E as duas, elas são geradas pela mesma consequência, né? Mas o corpo, ele oscila entre a ansiedade e a depressão, né? Mas eu acho que a questão que a gente confunde o estresse com a ansiedade é porque a gente acha que o estresse é ligado a essa coisa nervosismo, aceleração, como a ansiedade é. Irritabilidade também pode ser depressão, né? Também, porque você tem uma questão hormonal envolvida, você tem uma questão de tudo isso que a gente falou, serotonina, tudo isso envolvido nessa questão. Você falou da ansiedade, daí eu pensei que a gente já falou sobre isso na respiração. Quando a gente está ansioso, a gente é notado que a gente respira mais curto, né? E o uso dessas técnicas, ele pode ser muito efetivo. Ontem mesmo uma amiga, porque eu faço podcast de saúde mental, então as pessoas acabam me procurando pra eu dar uma luz, assim. Daí uma amiga falou, Amanda, remédio para ansiedade natural. Daí eu falei, olha, mandei um link e falei, toma, esse link aqui que ensina a respiração do quadrado, porque eu acho que é o que eu posso fazer pela pessoa, porque eu não sou médica, mas é muito importante a gente entender que quando a gente está ansioso, a nossa respiração muda, e se a gente modular ela com técnicas, a gente pode ter uma vida um pouco melhor. Não, com certeza. Além dela ficar mais curta, ela fica mais rápida, né? Que ela fica mais curta. Então você acelera, né? Então você tem uma hiperventilação que a gente fala, né? E além disso, a técnica de respiração, além de você alongar, uma técnica bem feita, você consegue oxigenar muito mais. E por exemplo, uma técnica que a gente usa, que você prende, que você inspira, por exemplo, num tempo de, sei lá, vamos pensar uma coisa mais simples, sei lá, você respira em 5 tempos, você prende, sei lá, em 5 tempos e solta em 5. 5, 5, 5. Você melhora, além de você melhorar a sua parte oxigenação, você treina o seu organismo nessa fase de muita ansiedade, por exemplo, você treina o cérebro a ter o controle disso. Então não é só assim, estou oxigenando meu... Hiperventilando. Isso, não é só isso. Eu estou, além de tudo, acostumando o meu cérebro numa fase mais ansiosa a parar, prestar atenção no movimento, falar tipo assim,
pausa, respira, para, vamos lá. Agora vamos oxigenar. Então a técnica de respiração é muito difundida não só para ansiedade, ela é difundida para dormir melhor. Então às vezes você está dormindo, aliás, você vai dormir, você nem está ansioso. Não é que ela não é só usada quando você está assim. Ela não é só usada nesse momento. Você nem tá ansioso. Mas se você para, oxigena melhor, trabalha o seu cérebro, é uma técnica meditativa que a gente fala. É um estado meditativo, que é te trazer para o momento presente. Tudo que te traz para o agora é um estado meditativo que a gente fala, né? Então, por exemplo, quando você para... e fala assim, bom, agora eu vou respirar com calma, vou oxigenar meu cérebro, vou fazer tudo bonitinho, você tá vivendo um estado meditativo. Então você pode fazer isso numa reunião, antes de uma reunião, você pode fazer isso quando você for no banheiro, você pode fazer isso para dormir, você pode fazer isso virar uma coisa normal. E óbvio, quando você tiver uma crise de ansiedade, já fica mais fácil, porque você está treinado, né? E cientificamente falando, como médica mesmo, tem muita evidência científica para vários tipos de alteração. Não é só para quando a gente está ofegante, né? Então é uma das técnicas que eu mais gosto, com certeza. E você falou uma coisa muito importante, né? Que estado meditativo, etc. E a gente, quando é ansioso... Você fala, nunca na minha vida eu vou conseguir meditar, ser zen, essas coisas. E não é tão complexo assim, né? Claro que existem métodos mais complexos, mas existem maneiras de encontrar esse relaxamento, ser um pouco mais zen, de uma maneira mais simples, né? Você não precisa também entrar no monastério e ficar 6 horas... lá parada na mesma posição. Não é assim também. A meditação ela precisa ser explicada, né? Porque a gente pensa no, meu Deus, é um Buda, eu não vou conseguir. Exatamente. Quando a gente prescreve como médico meditação, ou quando a gente fala meditação, né, que aumentou muito o número, aumentou muito a divulgação de meditação, né? Eu não sei onde eu estava lendo um dia desses que a hashtag do Instagram mais usada no ano de 2018, tá? Eu não lembro o ano, mas foi gratidão. E a segunda hashtag mais usada foi meditação. Então, assim, e uma coisa tem muito a ver com a outra, porque tem muito a ver com essa coisa evolução espiritual, expansão da consciência, tem muito a ver com isso. Mas quando a gente pensa em meditação, né, a gente pensa exatamente nisso que você falou, no Buda, silenciar a mente, né? E com a agitação que a gente tem hoje, o nível de ansiedade, o estilo de vida, é impossível silenciar a mente para quem vai começar ali fazer alguma coisa. Tanto que todo mundo que já tentou meditar e fala que não consegue, é aquela pessoa que tentou ficar 10 segundos em silêncio e não deu certo, né? Porque vem um pensamento, vem um avião que tá passando, o cachorro faz alguma coisa... E já era, e aí a gente sai daquele foco, né? Então a gente pensa o seguinte, pra Gisele Bündchen é muito fácil meditar, ela é linda, maravilhosa, mora na frente do mar, tem marido maravilhoso, filhos incríveis, muito dinheiro na conta, então assim, é muito fácil sentar na frente da praia e falar, agora vou silenciar a minha mente, né? Pra gente que tem uma vida real, né, a gente precisa começar com técnicas, e hoje existem técnicas muito simples. Como eu te falei, meditar nada mais é do que viver o momento presente. Então, por exemplo, uma oração é um estado meditativo. Uma respiração é um estado meditativo, né? Você parar para comer a sua alimentação com calma, apreciando aquele momento, é um estado meditativo. Você parar para conversar com um amigo, ouvir seu amigo, prestar atenção naquele momento, é um estado meditativo, né? Agora, se a gente for pensar em meditação mesmo, eu sempre falo que para começar, a melhor coisa é pegar um link guiado, porque um link guiado, ele vai direcionar o seu pensamento. Então, você imagina que você coloca um fone de ouvido e aí vai começar o link, a pessoa fala assim, agora feche os seus olhos, imagine, sei lá, relaxe sua perna, relaxe seu joelho, relaxe seu braço, relaxe seu pescoço. Aquele escaneamento. Você vai direcionando a sua mente para aquilo. Então, assim, agora é hora de relaxar minha perna, agora é hora de relaxar joelho, você vai direcionando. Então, se você direciona para o seu momento presente, você já está meditando.
E aí você vai evoluindo. Você medita 5 minutos, 10 minutos, o tempo que for. E aí você vai mudando a técnica. Agora, é muito difícil. Eu medito há 4 anos e até hoje eu não consigo ficar em silêncio sem nada me guiando, tá? Falar assim, agora eu vou sentar aqui na minha clínica e vou meditar por 5 minutos. Não consigo. O meu pensamento já vai, meu Deus, que horas eu tenho que atender, tá? Eu tenho meus filhos, não sei o quê. Então, tem gente que não consegue entrar nesse estado meditativo de silenciar completamente a mente. Então, por isso que existem várias técnicas, né? E aí você vai achar a melhor técnica para você. Mas como médica, eu posso falar que nível de evidência muito alto, né? Cientificamente falando, já é indicada para muitas coisas no mundo inteiro e é uma das técnicas mais eficazes para a ansiedade sem precisar tomar medicação, com certeza absoluta. Você falou também do espiritual. O espiritual tem a ver com religiosidade? Não, espiritualidade ela tem a ver com consciência. Então a gente ter essa expansão da nossa consciência, a gente ter a percepção de que a gente é muito mais do que um conjunto de sistemas e um conjunto de órgãos. É a gente perceber a nossa conexão com as coisas, com a natureza, a nossa conexão. Não é, como que eu posso falar? Não é o sobrenatural, não é a religiosidade, não é isso. É a gente conseguir expandir a nossa consciência. Então, tudo que envolve expansão da consciência, por exemplo, empatia. Empatia é uma forma de espiritualidade. Você expandiu a sua consciência a ponto de se colocar no lugar daquela pessoa e sentir como aquela pessoa, né? Então, a gente trabalha muito isso hoje, tá? Na ciência e na medicina. A espiritualidade é um dos ramos do autocuidado, então é importantíssimo aquilo que a gente começou a falar. A medicina integrativa olha o paciente como um todo. Quando a gente vai olhar como um todo, uma das coisas que a gente avalia é como que está o seu autocuidado, o que você está fazendo para você mesmo. Isso era a minha próxima pergunta. Isso, a gente já vai falar dele. Aí você está lá avaliando o meu autocuidado, eu estou cuidando do esporte, do lazer, do relacionamento, não sei o que. E a sua espiritualidade? O que te move, o que você acredita? A religiosidade entra dentro da espiritualidade. Então, para algumas pessoas, a espiritualidade é a religião dela, a oração, a fé. Para outras pessoas, a espiritualidade é simplesmente isso que eu te falei, o desenvolver da empatia. Para outras, eu gosto de abraçar a árvore, eu sinto que eu tenho uma conexão com a árvore, por exemplo. É uma forma de espiritualidade. Ou gosto de ir na cachoeira. Exatamente, eu gosto de ir na cachoeira, eu me conecto de tal forma. Então, assim, é só essa expansão da consciência, é a gente sair dessa posição de que a gente é um conjunto de órgãos e sistemas, porque é muito além disso, com certeza. Daí, sobre o autocuidado, você falou das hashtags. O autocuidado é uma das hashtags do momento. Não sei se tá entre as mais buscadas, mas é uma coisa que tem muito se falado. Mas você acha que a gente não acaba confundindo o que é o tal do autocuidado? É passar um creme no rosto, uma máscara? O que é o tal do autocuidado? O autocuidado é tudo que você faz para você mesmo que envolve o conceito saúde e bem-estar. Uhum. Tudo que você faz. Então, sim, ele vai desde uma questão física. Eu estou fazendo esporte, estou cuidando da minha pele, do meu cabelo. Vou dar um exemplo, tá? Que isso é só um braço, né? Que ele tem vários braços. Até eu tenho meditado mais e eu tô melhorando o meu nível de relacionamento com as pessoas. Então, o autocuidado, ele tem vários pilares que a gente fala, né? Então você passa por várias áreas para você considerar que você tá bem cuidado, né? E pra gente médico, a gente precisa interpretar e a gente precisa encaixar dentro da nossa anamnese aquilo que o nosso paciente está fazendo pro autocuidado dele, porque a gente precisa tirar
da gente mesma, aí quando eu falo a gente, eu tô falando como médica, né? A gente precisa tirar a responsabilidade de cuidar da saúde do nosso paciente sozinho, porque a gente tem que passar para ele a responsabilidade dele, do autocuidado dele, e a gente faz a nossa parte. Então, o autocuidado, ele envolve, por exemplo, alimentação, atividade física, aquela coisa básica, né? Alimentação, atividade física, todo tipo de relacionamento, o que você faz de lazer, a sua espiritualidade. Ele envolve a sua parte de ambiente, como que você vive, então até o jeito que o seu quarto está, que a sua casa está sendo cuidada por você, influencia no seu autocuidado. Então se você está dormindo numa cama mais limpa, que te traz uma sensação de bem-estar, que te traz uma sensação de acolhimento, ou se você está dormindo, por exemplo, numa cama que você, sei lá, não troca o lençol há 1000 anos e ela não te traz um conforto legal. Então, higiene, que a gente chama, entra no autocuidado, né? Higiene vai desde tudo, escovar os dentes até isso que eu te falei. Então, o autocuidado é tudo o que você faz para você mesmo, né? Então ele vai muito além do físico. Então não é só o creme, não é só aquela coisa que a gente fala do como que se usa o termo? Skincare, não é só o skincare, é muito além disso, né? Então vários aspectos entram dentro desse autocuidado, e um deles é a espiritualidade, como a gente estava falando. Vida social é um super pilar do autocuidado. Quem não tem uma vida social hoje, né, quem não filtra essa vida social, não tá fazendo um autocuidado, com certeza. E também eu acho que, posso estar errada, mas às vezes a gente fala de relacionamentos tóxicos, nem só entre casais, mas entre amigos. Eu acredito muito que a gente escolhe os nossos amigos, e muitas vezes a gente tenta por muito tempo dar chance, e percebe que aquela pessoa não te faz bem, e é super aceitável você se afastar daquelas pessoas tóxicas que falam. Isso é um autocuidado? Totalmente, né? O seu nível de relacionamento, ele é um autocuidado importantíssimo, né? A gente escala, o autocuidado, ele tem muita coisa, né? Se a gente for falar um por um, tem muita coisa, mas a gente ramifica para ser mais resumido em 4 aspectos: o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto social e a espiritualidade, o aspecto espiritual, né? Então, isso que a gente está falando de relacionamento, ele entra no aspecto social. Então, com quem que você está se relacionando, são relações saudáveis, que vai desde a familiar, né, que aí envolve, por exemplo, a parte irmão, pai, mãe, a parte amorosa, né? E a parte amizade, né? Além da parte amizade, a parte profissional. Então, você tem ótimos amigos, você tem um namorado ou uma namorada incrível, você se dá super bem em casa, mas se no seu trabalho você tem um relacionamento tóxico com as pessoas, você não está fazendo um autocuidado. Então, um dos pilares que inclui é saber dizer não também, é saber dizer basta, você não é pra mim, eu não te quero na minha vida. Não, e não precisa você não precisa brigar com aquela pessoa, você não precisa fazer nada, é só você perceber o limite com aquela pessoa. Às vezes ela é uma péssima pessoa para ser sua amiga, mas ela é uma ótima pessoa para você, sei lá, tô falando no ramo da carreira, por exemplo. Ela é uma ótima pessoa para você, sei lá, resolver alguma coisa específica na tua empresa, mas para ser amigo, ela é péssima amiga, ela é tóxica. Então a gente tem que aprender a falar não, né? Então eu acho que quando a gente fala de autocuidado, se a gente conseguir dividir dentro desses 4 aspectos, físico, emocional, social e espiritual, a gente consegue ter uma noção maior. Por exemplo, dentro do físico entra dormir, descansar, atividade física, alimentação saudável, fazer meus exames, ir nos meus médicos, né? Emocional, manejo do estresse,
aquela parte toda emocional, ansiedade, não sei o quê. O auto-perdão é uma forma de autocuidado totalmente importante, né? Porque muitas vezes a gente é cruel com a gente, né? Total. A gente é aquela pessoa que agrada o mundo, mas a gente não consegue se auto-agradar, a gente não consegue se auto-perdoar e nem ter uma autocompaixão, né? Então, por exemplo, tem um ramo também que a gente fala do autocuidado que envolve essa coisa da autocompaixão, não o perdão, que é o não fazer nada. Como não fazer nada pra gente é difícil, como a gente se sente culpado, como a gente se maltrata quando a gente tira um dia pra não fazer nada. E não fazer nada é não fazer nada mesmo, não é assim, eu não vou trabalhar, mas eu vou ficar em casa respondendo e-mail. É não fazer nada. É um pilar importante do autocuidado, a gente tirar um tempo pra isso. Só que a gente vive numa sociedade que a gente exige muita produtividade, né? Então, não fazer nada virou crime. E aí é um pilar da autocompaixão. A gente precisa tirar esse tempo e se sentir bem por não fazer nada. Não tem problema se você tirar um dia, sei lá, um dia por mês, um dia da semana, né? Depende do quanto você conseguir. Fala assim, hoje eu não vou responder e-mail, eu não vou responder mensagem, eu não vou fazer nada. Porque tem muita uma coisa da produtividade, até quando você tá relaxado, às vezes fala, eu vou ler 30 páginas de livro, você se põe obrigações que acaba, não parece natural, né? Porque não fazer nada é não fazer nada. E tudo bem, você se permitir não fazer nada. No começo da quarentena a gente percebeu muito isso. Sim. Né? As pessoas não sabiam mais ou menos quanto tempo que ia durar essa quarentena. Então foi aquela coisa assim, quer saber? Já que eu vou ficar em casa mesmo, eu vou aproveitar e resolver tudo. Então tinha uma vontade de ser muito produtivo no começo da quarentena. As pessoas, eu vou ler todos os livros que eu não li na vida, eu vou assistir todas as séries, eu vou responder eu vou falar com todos os meus amigos, então as pessoas se ligavam um monte. Eu vou falar com todo mundo, eu vou resolver. Teve uma exigência muito grande. Poucas pessoas tiraram esse tempo para fazer um autocuidado, por exemplo, né? E aí, logo depois dessa fase, que deve ter durado aí uns 15 dias, 20 dias no máximo, né? Uns 15 dias, de quarentena, veio a fase da bad, veio aquela fase de estar mais, assim, angustiado, porque, eu resolvi tudo que eu tinha pra resolver, eu fui produtiva ao máximo, fiz tudo, e agora o que eu vou fazer? Esse tempo todo. Agora seria o não fazer nada, né? Então a gente sente muito isso, né? A gente sente que teve uma ansiedade muito grande no começo, uma vontade de ser muito produtivo no começo, depois veio uma bad muito grande, uma angústia, e aí chegou aquela terceira fase, que é essa fase de novo da ansiedade, mas uma ansiedade muito, muito negativa, e agora, o que vai ser, o que vai acontecer, entendeu? Sim, concordo plenamente. E das minhas anotações aqui, eu anotei sobre vitamina D. Muito se fala que a gente precisa tomar 20 minutos de sol por dia. Qual é a importância prática da vitamina D e essa relação, né, com o sol? Porque muitas vezes, por algum tempo, algum período, a gente não tomou nada de sol porque faz mal para a pele, mas tem isso da vitamina D que pode dar um bem-estar. Qual é a relação prática da vitamina D? A vitamina D, eu falo que ela tem um nome muito infeliz, né? Porque toda vez que você fala vitamina, você tá meio que dizendo que é uma coisa não muito importante. É uma vitamininha. Aliás, tô fraca, preciso tomar uma vitamina. Você não dá muita bola quando você fala vitamina. Você imagina que se eu falasse assim pra você, Amanda, você tá com deficiência de vitamina D. Ou se eu falasse assim pra você, Amanda, você tá com deficiência do hormônio D. Você ia falar, meu Deus, eu tô com o hormônio baixo. Você ia esquecer a vitamina. Sim. E a vitamina D, ela é um hormônio, né? Um hormônio importantíssimo chamado calciferol, que é um hormônio que tem uma ação em praticamente todos os nossos órgãos, em todas as nossas células. A gente tem muito receptor de vitamina D. Então a vitamina D atua muito no nosso sistema imunológico, a vitamina D atua muito no nosso sistema hormonal, então a vitamina D melhora a testosterona, melhora vários hormônios. A vitamina D tem uma ação a nível de sistema nervoso
também, então ela mexe muito com essa coisa ansiedade, ela mexe muito com essa parte toda de modulação de neurotransmissores. Então a vitamina D hoje, ela conhecidamente, até agora a gente falando dessa época da Covid-19, saíram vários estudos mostrando que muita gente que morreu, por exemplo, tinha deficiência de vitamina D, que de fato, né, a vitamina D tem uma ação importantíssima no sistema imunológico. Então, a forma mais eficaz da gente produzir vitamina D é com o sol, com certeza. Uma exposição diária de 15 minutos já seria o suficiente. E aí não vai contra a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que fala que a exposição solar por muito tempo pode causar alteração na pele e câncer também de pele, né? Então, esse tempo de exposição é suficiente, não vai gerar alteração disso e tem que ser, obviamente, sem protetor solar. Só que a gente tem que trabalhar com realidade. Quem consegue ficar exposto todos os dias no sol por tanto tempo para a gente produzir vitamina D? Então, por isso que a gente costuma ter no verão vitamina D muito boa e no inverno níveis baixíssimos, porque a gente se expõe muito menos. Então, muitas vezes a gente precisa suplementar com vitamina D. Por quê? Porque para a gente manter os níveis séricos ideais o ano inteiro, a gente precisa suplementar. Uhum. Então, aí precisa ter uma avaliação médica, tudo isso. Mas a vitamina D é importantíssima, sim. E se a gente olhar sobre a ótica de que não é uma vitamininha e sim um hormônio, a gente começa a olhar para ela com um pouquinho mais de carinho, né? Porque a gente sabe que ela é importantíssima. Gostei disso do hormônio, eu nunca tinha pensado dessa forma e é verdade, né? A vitamina é uma coisa que parece que é um plus, né? A vitamina é sempre uma coisa que você pode escolher. Ah, hoje eu quero essa, do complexo não sei o quê. Para terminar, eu queria saber a importância de se alimentar bem e o que é se alimentar bem. É uma dieta totalmente restritiva? É comer de tudo um pouco? É zero carboidrato? O que é uma boa alimentação? Uma boa alimentação, ela não é uma dieta restritiva, ela não é uma dieta pronta, ela não é uma receita formada. A boa alimentação, se a gente for pensar do ponto de vista nutricional, é aquela alimentação que traz pra gente equilíbrio entre tudo isso que a gente falou, vitaminas, entre alguns minerais, aquilo que consegue fazer o seu corpo manter naquele estado homeostático que a gente fala, né? Aquele estado de equilíbrio, tá? Essa é a definição básica, livro rodapé. Na minha opinião, uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, é uma alimentação da vida real. É aquela alimentação que você consegue seguir. É aquela alimentação que vai se encaixar no seu dia a dia. Então, por exemplo, se eu falar pra você que comer amora todos os dias, que comer romã e você, sei lá, consumir a castanha do Pará, do alto da montanha, do caju, não sei o quê, para muita gente não é uma realidade, né? Para muita gente a realidade é o arroz, o feijão, a carne, a folhinha verde escura. Então, uma boa alimentação é aquela que a gente consegue colocar dentro da nossa mesa, do nosso prato, é aquilo que vai na vida real. Claro que tem algumas coisas que a gente sabe, alguns industrializados muito exagerados, coisas que para nenhuma pessoa vai fazer bem. Mas a gente também tem que trabalhar com vida real, não só essa vida real dentro do que você pode ou não economicamente falando, mas dentro do que você consegue manter ou não. E outra coisa, respeitando o seu momento. Então, eu, dentro de um dia a dia geral, eu consigo equilibrar, eu consigo comer mais folhas verdes escuras, consigo evitar tal coisa, tal. Putz, mas tem dia que eu tô mais ansiosa, que eu tô mais não sei o quê, e eu tô com vontade de comer brigadeiro de panela. Não me venha com brigadeiro de não sei o quê, disfarçado, com gosto de chocolate, mas com cara de não sei o quê. Não, quero um brigadeiro de panela. Respeite-se, vai lá, devora o brigadeiro de panela, viva aquele momento, trata aquilo como se fosse uma coisa especial, que você vai perceber que aquele brigadeiro que estava ali, tudo bem, muitas vezes ele tem um fundo emocional, né? Eu estava ansiosa e quis comer aquele brigadeiro de panela, mas
Viva aquele momento, entenda que foi isso, respeite-se. Puta, eu comi uma panela de brigadeiro porque eu tava ansiosa. Ótimo, acabou, deixa eu trabalhar minha ansiedade, deixa eu trabalhar o que tem que trabalhar. Ótimo, se né? permitir, né? Mas a gente não se permite, a gente não se respeita, a gente não tem carinho pela, né? A gente não consegue ter essa coisa, eu preciso ter um carinho por mim mesma. A gente não faz como que é a palavra? Não faz a gente não se afega, não, como que é a palavra? Fazer um carinho mesmo, literalmente, um afago, essa palavra. A gente não se afaga, a gente não se cuida, a gente não se autocuida nesse aspecto, a gente é muito cruel com a gente mesmo. Então, assim, puta que pariu, hoje eu senti vontade de comer um cheeseburger, que merda, que eu fiz isso? Gente, ok, comi um cheeseburger, tudo bem, foi ótimo, foi maravilhoso, me trouxe uma sensação incrível. Eu sei que não é legal comer isso toda hora, então vamos lá. Eu entendi que ele veio pra sanar uma coisa de ansiedade. Então, assim, você tá enxergando tudo, entendeu? Tem a ver com autoconhecimento também, né? Isso, e você consegue ter um autorrespeito, né? Então, isso é muito importante. Então, a alimentação saudável, eu acho que ela cursa por esses dois caminhos. Eu acho que, assim, o número 1, vida real. Vida real dentro do aspecto econômico e vida real dentro desse autorrespeito, né? Então, tudo bem se um dia eu sentir vontade de comer uma coisa tão errada assim, né, entre aspas. E se comer, não vai se martirizar, né? Não se maltrate, não se torture tanto, né? Que a gente tem essa coisa de se torturar, né? Porque ensinaram pra gente um padrão, ensinaram pra gente que zero carbo é legal, que jejum tal é legal, que tal é coisa legal. Não existe isso, né? E também, o contrário também a gente tem que pensar. Aquela pessoa que acha que pra ela é super legal, é super natural acordar de manhã e comer alface, tudo bem, deixa a pessoa acordar de manhã e comer. A gente é o tempo todo julgando, né? O tempo todo aquela coisa de julgar. Não tem uma fórmula certa, igual você falou no começo. Não tem uma fórmula certa, por isso que assim, não existe uma dieta ideal, não existe, né? Então acho que é isso, eu acho que sempre buscar esse equilíbrio, né? E lembrar dos pilares do autocuidado. E dentro desses pilares do autocuidado, a autocompaixão é importantíssimo. E dentro dessa autocompaixão existe o não fazer nada, não se culpar tanto, não se maltratar tanto. Então a gente que trabalha lá, pra gente voltar lá no início, com medicina integrativa, é exatamente olhar para tudo isso. O que você está fazendo para você mesmo, o que eu posso acrescentar na sua saúde, o que eu posso fazer por você mesmo. Então a gente compartilha, a gente divide a responsabilidade. Então tá bom, eu sou responsável até aqui e você, Amanda, é responsável até aqui. E nós duas juntas somos responsáveis por isso aqui, entendeu? Esse é o conceito desse olhar e desse cuidado integral que a gente fala. Arrasou, adorei, obrigada. Quais são suas redes? Porque você tem uma série no seu IGTV de vídeos muito legais e eu queria que você passasse suas redes. Doutora DRA Estela com TH ESTHELA Oliveira. Então é Estela com TH. Muito obrigada, de verdade, adorei. E sigam a doutora Estela. Tem uma live que eu fiz com ela, que ela tá salva. Vocês podem procurar também no meu Instagram. E valeu, de verdade. Eu adorei participar. Eu acho que cada vez mais a gente precisa falar de conexão mente-corpo. Cada vez mais a gente precisa falar das nossas emoções e dos impactos que elas vêm gerando no nosso físico, porque por muito tempo ficou muito separado essa coisa emoção e físico, e agora a gente está vendo que elas, mais do que nunca, a gente está resgatando aquele conceito de que nós somos uma coisa única, integrada, né? E aí a gente precisa ter esse olhar mais amplo. Então eu adoro falar disso e muito obrigada. Um beijo. Então, gente, semana que vem a gente volta e, como eu sempre digo, paz nos estádios. Tchau! Buscopan é butilbrometo de escopolamina. Buscoduo é butilbrometo de escopolamina e paracetamol. Buscopan composto é butilbrometo de escopolamina e dipirona. Buscopan é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.